dói ter profetizado e não poder cobrar. Como explicar isso aos irmãos? Que falhou de novo, o tempo passa e não se cumpre o que anunciei. Aquela data do arrebatamento secreto nunca quis chegar. E a confiança se foi. Os comentários vão chegar. Amigos da Bíblia Libre, como vocês estão? Meu nome é Edgar Escobar. Bem-vindos a este espaço Música e Músicos, o espaço que usamos para analisar os diferentes cantores da música cristã, suas composições e seu trabalho. Hoje eu trago um cantor colombiano, nascido em Bogotá, que agora mora em Houston e se chama Edgar. Eu sabia, incrivelmente não estou falando de mim. Então, Spartacus, quem é o verdadeiro Spartacus? Não, senhores. Estou falando de Edgar Alexander Campos Mora, mais conhecido como Alex Campos, nascido em 10 de setembro de 1976. Sim, senhores, ele é mais velho do que eu. Não pode ser, não. Com mais de 16 produções musicais, vencedor de 5 Latin Grammys e fez parte do Global Project de Houston, coisa que ele não mede. Este homem já passou por todos os gêneros musicais que existem e neste momento está trabalhando aqui em Leawood, em Houston. Sim, senhores, ele me persegue para onde quer que eu vá. Alex Campos aparece por lá por alguma razão. E eu digo isso porque em algum momento trabalhamos no mesmo lugar, ele trabalhou na CDA, eu também trabalhei na CDA Colômbia. Em algum momento até mesmo dividimos o palco em um evento que fizemos na minha igreja local, onde o convidamos. Depois que ele gravou sua primeira produção musical, ele foi, tocou e saiu sem cumprimentar ou se despedir de ninguém. Sim, desde então. Mas não vou falar sobre... de não sei, frustrações ou coisas do passado, não. Prometo não fazer isso. Mas vamos começar falando sobre suas polêmicas. Não são muitas, graças a Deus. Talvez a polêmica mais forte que ele teve que enfrentar foi quando ele foi ao Vaticano cantar em 2015. Ele foi convidado pelo governo argentino para cantar lá. Não, foi algo muito especial, sobrenatural, algo que abençoou minha vida e que abençoou a vida de muita gente que eu nunca pensei que teria a oportunidade de abençoar ou que Deus teria a oportunidade de abençoar, porque quem abençoa é Deus. Recebi um convite do governo argentino, de algumas fundações argentinas que apoiam o governo, para poder trabalhar com entidades educacionais a nível mundial, que estava sendo feito com o apoio do Vaticano, e um dos eventos que queriam realizar era fazer um concerto em Roma, diretamente lá no Vaticano, né? Obviamente, quando chegou o convite, aflorou o cristão evangélico radical que havia em mim, e não vou cantar em um lugar assim, nada a ver. Ele foi, cantou, e houve uma polêmica enorme, por isso ele deu algumas explicações no canal Televisão Enlace. Mas a graça, o favor, a misericórdia de Deus, pulou e disse, não, Alex. Ou seja, eu preciso que você alcance outras pessoas, porque o meu amor precisa tocar o coração de pessoas que ainda não conheceram isso. E então entrei em um conflito, porque eu não queria ir, mas o Espírito de Deus me dizia, você tem que ir. Mas sim, como vocês ouviram, ele afirma que Deus mandou ele fazer isso. O Senhor o enviou para dar luz àquelas pessoas que também precisam de luz, não é? E até aí a gente diria, ele tem razão. Quer dizer, a gente vê Jesus falando em sinagogas, Paulo também, Paulo falando no Areópago, pregando a palavra de Deus. E a gente pensaria, por que Alex Campos não iria pregar a palavra de Deus no Vaticano? Quer dizer, faz todo sentido. Muita gente o julgou e disse que ele era um ecumênico, mas ele diz que não, que nada poderia estar mais longe da realidade. No entanto, pois tudo isso, no final das contas, foi ideia, ou melhor, apoiado pelo pastor daquela época de Alex Campos, sim senhor, nada mais,
Nada menos, nada mais do que Andrés Corzo. O próprio Alex Campos disse isso. E obviamente é aí que entra a cobertura, a liderança e o conselho, né? A primeira pessoa para quem liguei foi o Andrés e disse: pastor, olha, estou recebendo esse convite. O que você acha? Como você vê isso? E eu dizia: se o pastor achar que temos que ir, eu vou. Se ele achar que está errado, ou se Deus mostrar para ele que está errado, vou entender que não é. E o que eu gostei foi que o pastor me disse: bom, o que Jesus faria? Jesus iria a esse lugar. E nesses dias em que tenho lido muito o livro de Atos, vendo Paulo, todas as coisas que ele fazia e todas as confusões em que se metia, e todas as surras que ele levava, e surras de verdade, porque não existia internet, mas realmente o apedrejavam com chutes e socos. Entendi um pouco do que aconteceu na história das pessoas que quiseram levar o evangelho além das nossas quatro paredes. Ai, meu Deus, os conselhinhos de Corzo. Ai, Senhor. É o seguinte, qual é a questão aqui? Se o Senhor Jesus, ou o apóstolo Paulo, ou qualquer outro dos apóstolos tivesse ido, como de fato fizeram, a um ambiente que nada tem a ver com o verdadeiro evangelho, pois teriam ido ou foram lá a esses lugares para pregar o verdadeiro evangelho sem medo, com respeito, com reverência, com mansidão, mas sem papas na língua. Você pode ver isso no próprio Paulo, lá em Atos, capítulo 17. Ao estar no Areópago, ele não fica calado sobre nada. Nada. Embora respeite e use os mesmos argumentos filosóficos daqueles intelectuais de Atenas, ele termina falando sobre a ressurreição dos mortos e sobre uma série de conceitos que não vão agradar em nada aos atenienses. Então a diferença entre o que Alex Campos fez e o que o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo faziam é que eles iam compartilhar diretamente o evangelho. Mas eu, meus queridos irmãos, assisti absolutamente toda a apresentação de Alex Campos lá no Vaticano. A última coisa que ele fez foi compartilhar o evangelho. Ele falou sim de Jesus de modo geral, como creem os romanistas. Mas ele não falou de arrependimento, de conversão, não falou de sola escritura, de sola fide, de sola gratia. Ele não mencionou somente a Deus a glória que nos diferencia deles e os separa do verdadeiro evangelho. Não abordou esse tema. Se fosse Paulo, teria falado diretamente, com muito respeito, claro, mas teria dito, e bem, depois disso, justamente porque ele não foi absolutamente radical em seus princípios, mas simplesmente foi e participou como todo mundo caiu em cima dele e ele reclama disso. Qual foi a crítica mais dura que Alex Campos já recebeu por ser destaque no YouTube, às vezes por alguns vídeos? Acho que a mais forte e a que durou mais tempo, a que durou e na verdade para alguns ainda ficou, foi quando fui cantar no Vaticano, né? Nossa, isso foi muito difícil, né? Alex Campos ecumênico, o Alex Campos o falso evangélico, foi vergonhoso, né? Não por mim, mas por tudo o que foi exposto nas redes sociais, né? Claro, o que as pessoas escreviam de que você foi com a igreja para a meretriz, e muita gente me segue que nem via isso e dizia: mas o que fizemos para vocês? Por que nos tratam assim? Por que falam com a gente desse jeito? Então esses ataques virou uma guerra. Não, veja, né? Muitos me cancelaram da agenda de congressos religiosos tradicionais na América Latina que eu frequentava anualmente ou a cada 2 anos. Parei de ir, né? Por que não? Melhor deixar escolhido, porque eu acho que sim, é ecumênico não. E até naquele momento, até meu pastor, quando viu tudo isso, naquela época meu pastor era Andrés Corson, de Bogotá, sim. É difícil, eu fui para essa igreja. Ele é fera, linda igreja. Ele disse: não, isso está errado. Falou: Alex, vamos a Enlace, quero falar publicamente. Fui porque você me levou. Ele saiu dizendo: olhem, eu o enviei, eu disse para ele ir. Ou seja, como se eu tivesse assumido a responsabilidade então, comigo. Claro, mas não. Pessoal, isso é muito louco, né? Como fazem uma crítica assim? Mas foi. Isso pesado? Pesado, quer dizer, não foi. Mas tudo isso acontece, bem, por ser politicamente correto, por não ir pregar a palavra e por participar, basicamente, do evento, apoiando, de certa forma, os católicos romanos, mesmo quando ele afirma não ser um católico romano. E o que eu gosto de Alex Campos é que ele diz que é evangélico, pelo menos ele assume sua fé. Isso é ótimo e nós colocamos como algo meritório. É incrível que hoje em dia isso seja meritório. Mas, bem, comparado ao que outros músicos e cantores cristãos dizem, bem, acaba sendo meritório, mas ter compartilhado com os romanistas ali nos faz refletir muito, pensando no princípio da primeira carta aos Coríntios.
capítulo 5, versículo 11. Escrevi para não se associarem com quem, dizendo-se irmão, for fornicador, avarento, idólatra ou maldizente, ou beberrão ou ladrão, com o qual nem mesmo deveis comer. E nesse sentido, as críticas que vieram contra Alex Campos têm fundamento, Alex. É importante admitir e reconhecer os erros. Te deram conselhos ruins, fizeram você tomar uma decisão errada. Porque você não foi lá para compartilhar o evangelho, mas sim para compartilhar com os católicos, de certa forma, apoiando o que eles estavam fazendo, como se eles não estivessem em um erro evidente. Mas daí, a censurar Alex Campos, dizer que ele não é cristão, ou emitir um juízo de valor contra a música dele, ou cancelá-lo definitivamente, bem, há uma grande diferença. Acho que ele errou ao ter ido lá. Acho que ele não fez o que deveria ter feito, mas... bem, isso não quer dizer que ele seja um falso mestre, um falso profeta ou um cantor não cristão. Não acho isso. Não acho necessariamente. Ministros do Evangelho também erram, e neste caso foi Alex Campos. Mas é que com esses conselheiros, o que podemos dizer? Digo eu. Embora não tenha havido declaração contra os princípios fundamentais do Evangelho, pois o Vaticano não é uma praça comum onde a gente vai e canta como em qualquer outro lugar, como em um estádio. Não, o simbolismo que o Vaticano carrega é enorme. O fato de ir compartilhar com eles é, de certa forma, aceitar o que eles estão pregando e dizendo. E não podemos esquecer que, para o protestantismo, historicamente, o catolicismo é um completo erro. Para os pais protestantes reformados, os reformadores, eles pensavam evidentemente que o Papa era o anticristo. Talvez não compartilhemos totalmente disso, mas sabemos que ele é um dos principais falsos mestres da atualidade e da história. E isso é algo que devemos levar em conta, Alex. Mas... bem, ele também não teve problema em compartilhar o palco com pessoas não cristãs, como Fonseca, Jorge Celedon, Silvestre Dangonte. Ele aprecia a música colombiana. E Jason Jimenez. E aqui vem a segunda polêmica, porque ele declarou, depois da morte deste último, que tinha certeza de que Jason Jimenez estava no céu. O Pai. Tenho tanta certeza de que ele se encontrou com esse Salvador, que um dia o levou a cantar e a levantar sua voz e dizer: hoje corro para os teus braços. E como aquele personagem ao lado da cruz, cheio de culpas, cheio de erros, suplicou num instante a misericórdia de Jesus. Esse mesmo Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Enquanto aquele avião entrava em mergulho, Jason Jimenez pronunciou suas palavras: lembre-se de mim quando estiver no seu reino. Tenho certeza de que nesse instante de amor, de misericórdia e de perdão, a voz de Jesus no meio daquele avião foi: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Isso é algo que não sabemos. Alex, não fazemos a menor ideia de onde está Jason Jimenez. A gente esperaria que o Senhor tivesse dado a ele, em algum momento, a oportunidade de arrependimento. Sim, ele disse acreditar em Deus, mas acreditar em Deus, até os demônios acreditam e tremem. Isso não dá, não garante, nem certifica a salvação. E obviamente, o fruto da vida desse homem não era o fruto de um verdadeiro cristão. Também não podemos julgar se ele foi condenado ou salvo, pois não sabemos, mas parece que ele fala mais pela emoção e pela amizade com Jason Jimenez do que por um princípio bíblico real. E a confusão aqui, ou o problema com isso, há pessoas que não conhecem a Cristo e podem pensar: se Jason Jimenez foi salvo, mesmo sem que sua ética, conduta e comportamento refletissem em nada o cristianismo nem o caráter de Cristo, então também podemos fazer o que quisermos e ainda seremos salvos. Então isso passa uma mensagem contrária ao que a Escritura nos ensina. Apesar disso, não posso afirmar que Alex Campos seja um falso mestre ou não seja cristão. Não posso dizer isso. Acho que foi mais um erro dele. Mas agora sim, vamos analisar. Número 2, sua música. E bem, ele tem várias produções, muitas produções, 16 produções. Mas digamos que música feita para a igreja, segundo ele, só tem uma. Uma, que é a última, é a produção chamada Essência.
Então eu fiz uma análise separada dessa produção, separada das outras 15 produções. Analisei essa produção musical porque supostamente ela foi criada como worship, como música de adoração e louvor para ser interpretada nas congregações cristãs. Então analisei as 14 músicas para ver em quantas delas apareciam palavras ou conceitos-chave, categorias como Jesus, Jesus Cristo, Cristo, arrependimento, arrepender-se, pecado, santidade, etc. Todas essas categorias que são fundamentais para entender o verdadeiro evangelho. E vejam os resultados. Você não vai acreditar. Nas 14 músicas, a palavra Jesus aparece 6 vezes, somente 6 vezes. Nem uma única vez a palavra Jesus, Cristo, mas a palavra Cristo aparece 17 vezes, só Cristo, 17 vezes. E alguém diria maravilhoso, pelo menos a produção é cristocêntrica. Eu tenho que dizer que sim, de certa forma a produção é cristocêntrica. No entanto, dessas 17 vezes, 10, aparecem 10 em uma música só, que é a música chamada Graças Cristo. As outras 7 vezes estão distribuídas nas outras 13 músicas, o que já nos faz refletir. Mais grave ainda é que a palavra arrependimento não aparece nenhuma vez, nem uma única vez arrepender-se, nem uma única vez pecado, nem uma única vez santidade, nem uma única vez justificação ou justificado ou redenção. Por outro lado, aparece 3 vezes a palavra ou a frase Espírito Santo, 4 vezes cruz, 5 vezes graça e aparece 2 vezes perdão. Mas outras palavras como redenção, justificação, essas palavras têm relação com o evangelho, realmente estão ausentes em sua produção. O que de fato aparece? Ouça-me. 40 vezes. 40 vezes aparece a palavra livre ou liberdade. 40 vezes. E não digo que liberdade seja antibíblica. Pelo contrário, é um conceito totalmente bíblico. O mesmo vale para outros termos usados em suas músicas, como fidelidade, adoração, gratidão, alegria e dança. Esse tipo de conceito é bíblico, mas os outros também. E parece que quando ele compõe, ele escolhe tudo o que é bonito, tudo o que é sobre amor. Ele é dessas pessoas que pensam que falar de Jesus é falar sobre o quanto Jesus te ama, sabe? E sobre o quanto ele está disposto a fazer por você. Mas ele não fala nada sobre o juízo divino, nunca fala sobre o inferno, nunca fala sobre a condenação, nunca fala sobre a ira de Deus. Esses conceitos precisam estar na nossa música para mantê-la equilibrada. Não posso dizer que sejam músicas ruins, apenas que seu conteúdo é evidentemente incompleto. Mas agora, vamos analisar algumas das suas músicas mais bem-sucedidas, como por exemplo, A Oficina do Mestre Ben-Gur. Mais do que aquele sentimento, o Adacício me ama. Ele a escreveu após sofrer câncer de garganta, foi curado pelo Senhor e ficou muito feliz. E então, é mais como uma experiência pessoal. Mas na verdade a música não é propriamente de adoração, nem ensina nenhuma verdade bíblica. Além disso, também não aparece a palavra Jesus ou Jesus Cristo, é preciso dizer isso. Sonho de morrer. Sangue e silêncio. Foi o preço, foi o custo. Esta é uma música que parece ser extremamente teológica, fala do sangue, fala do sacrifício, fala da morte. Esperamos por Cristo porque, na verdade, a música nunca menciona Cristo, nem Jesus, nunca, em nenhum lugar. E esse é o gravíssimo problema das músicas de Alex Campos. Raramente mencionam Cristo, raramente mencionam Jesus Cristo ou Jesus, dão a entender isso, mas não falam diretamente. Mas não, é... Lala, amém. Você tão meu. Me lembre desse esquecimento eu, no dia em que renasci agonizando igual. A mesma situação com você, tão meu, ao estilo de Ao Meu Lado, só fazem alusão ao cristianismo. Até mesmo essa música usa uma frase de Lucas 15, quando diz: Eu estava perdido e você me encontrou. Mas isso pode se referir a qualquer um, certo? Eu estava perdido e você me encontrou. Parece até música romântica, pois diz: Eu respiro você, você é meu idílio, sou tão seu e tão meu, sim. Bem romântico o assunto, mas conceitos bíblicos, chamado ao arrependimento? Palavra de Deus? Um versículo completo? Não. Eu posso te sentir. Sentir, eu sei que você está aqui. É como muitas músicas de Alex Campos, alguns poemas por aí com letras meio enroladas, na verdade, e um pouco complicadas. Às vezes, é difícil entendê-los.
Talvez eu não seja muito inteligente e tenha dificuldade para isso. Mas, bem, mostra algo muito emocional, muito emotivo. Mas verdades bíblicas, nome de Jesus Cristo, versículos bíblicos, um transbordar de amor. Eu tenho um coração que se alimenta da sua voz suave e doce. Talvez seja uma das que mais gosto, parece realmente dedicada ao Senhor. Além disso, tem uma combinação de tango, passo doble e bachata que acho bastante interessante. E eu gosto muito dessa parte. Tenho um coração que bate no ritmo que entoa a tua canção, que acelera ao saber que aqui estou, frente a frente com o eterno Criador, pelo menos já diz eterno Criador. E mais adiante afirma, tu me amas, deste tua vida, te entregaste por mim, eu me apaixono quando contemplo aquela obra na cruz. Isso de eu me apaixono por. Mas o negócio da obra na cruz, pelo menos aí já está nos dizendo claramente, suponho, que é Cristo, né? Sim. Inclusive em uma parte da música ele fala de João 3,16, está ao vivo, ele está ministrando. Gostei da versão que ouvi, está boa. Cara a cara. Só uma pá não, essa não é. Essa não é. Quero te ver cara a cara, quero ouvir sua voz, e essa música sim diz. Jesus, filho de Deus, sim, ela diz. Talvez porque essa ele compôs junto com o pastor dele na época, Andrés Corzon. Sim, Andrés Corzon compõe, é músico e tudo mais. Ele compôs com Andrés Corzon, então Jesus tinha que aparecer, né? Era o mínimo esperado. E ele fala isso aí. Inclusive Andrés Corzon tem uma parte que é tipo um rap. Eu ouço no meio da rejeição e desse barulho dentro de mim que me diz para eu rir. Para mim, isso é um rap. Eu digo que é um rap. Que eu me afaste, que fracasse na tentativa de continuar acreditando em você. Você roubou meu coração, você roubou meu torso. É a mais romântica de todas. De verdade, você pode dedicar essa música a uma mulher e é igual a dedicar para Deus, porque em nenhum momento fala de Jesus Cristo. Não, nada disso. Aliás, se você tiver uma namorada chamada Esperança, você pode dizer você... Só você, Esperança, minha amada. Ha, ha, ha. Ele disse... Ele disse? 8. Linguagem do amor. São Moel Bíbio, amanhecer do sol, o mesmo. O mesmo que a música anterior, é romântica, e você, se quisesse, poderia dedicá-la a uma namorada. 9. Retorno a você. Eu sem você me... Estou morrendo no momento. Esta música é interpretada com uma colombiana chamada Sara Borraes. E, bem, poderia estar falando sobre arrependimento, sobre o retorno a Cristo, certo? De uma pessoa que se afastou do Senhor. Mas... bem, a letra não é explícita em nenhum momento ao dizer isso. Temos que inferir ou assistir ao vídeo e interpretar assim. Não sei, mas, bem, como eles cantam juntos, parece simplesmente uma daquelas músicas românticas entre um casal. Procuro e te encontro. E aqui vem a versão reggaeton de Ale Campos. E é outra música romântica, não fala de Jesus. Não tem nenhum versículo bíblico. No vídeo dele, ele aparece em um mundo futurista todo estranho, sabe? Com uma garota também que aparece lá. Mas eu não entendi muito o vídeo, eu não sei o que isso tem a ver com o evangelho. Na verdade, eu não entendi. Eles dizem, você será meu amor, meu tudo, meu Senhor, meu socorro. Se não fosse por esse trecho, é só um reggaeton qualquer. Claro, Alex Campos tem outras músicas como para a esposa, para os filhos, para as crianças, para os avós. Essas músicas, obviamente, eu não incluo porque o propósito dessas músicas é outro. Não glorifica Cristo diretamente, né? Então entendemos, tudo bem, não está errado. Cantar para a esposa ou filhos não é errado. Mas essas outras músicas que supostamente são músicas cristãs nos deixam muito em dúvida. De 10 músicas, só 2 mencionaram Jesus Cristo uma única vez. E isso, bem, é uma constante em todas as músicas de Alex Campos. Expressões doutrinárias. Cristo, Jesus, Senhor, Salvador, Messias, arrependimento, santidade, justificação, ira de Deus, perdão, condenação.
São palavras completamente ausentes na discografia do Sr. Alex Campos. Isso nos faz duvidar se essas músicas são realmente edificantes. Preciso ser totalmente honesto e sincero com vocês. Ele não fala heresia direta em nenhuma música. Nenhuma pode ser apontada como herética. Não se confundam. Neste vídeo não afirmo que Alex Campos não seja cristão ou fale heresias em suas músicas. Só estou dizendo que são músicas bonitas para ouvirmos, mas que não são necessariamente dirigidas ao Senhor. Preciso usar bastante minha imaginação para direcioná-las ao Senhor. Tem músicas, bem, que soam mais cristãs, né? A Deus eu peço, soa mais cristão do que muitas das músicas de Alex Campos. Você poderia dedicar isso a uma mulher ou poderia cantar em qualquer outra religião. Em poucas palavras, é música neutra, música ambígua, com versos poéticos muito estranhos. Mas a palavra de Deus nos diz: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor em vossos corações. Quando a palavra diz isso, no livro de Efésios, está se referindo exatamente ao fato de que nossos cânticos devem vir da palavra. Os salmos só estão na Bíblia. Os hinos são um tipo de salmo e os cânticos espirituais são todos os cânticos que incluem as verdades do Espírito de Deus que estão obviamente reveladas nas Escrituras. A música deve conter a palavra de Deus, deve conter o nome de Jesus Cristo, deve conter as verdades essenciais do Evangelho. Caso contrário, é só mais uma música. Pode ser bonita, não me faz mal, mas também não me edifica em nada. Minha conclusão, então, é que Alex Campos canta boa música. Eu gosto, é o estilo que eu gosto. Ele e eu crescemos mais ou menos na mesma cidade, na mesma época, no mesmo contexto e nas mesmas igrejas. Então sim, ele canta coisas que eu gosto. Muitas dessas músicas eu gosto, mas as letras dele não são muito edificantes. E acho que poucas das músicas dele realmente poderiam ser, evidentemente, canções de adoração cristã. Muito poucas. Ouvi-lo não é errado, acho eu. E você, escreva aqui, na caixa de comentários. Qual é a sua opinião sobre a música de Alex Campos? Se tiver uma análise mais detalhada, compartilhe, quero ler. E se Alex Campos estiver vendo este vídeo, Alex, irmão, estou aqui em Houston, você me concede uma entrevista, um bate-papo? Seria muito bom. Eu vou onde você quiser, não se preocupe. E a gente conversa, Alex. Colocamos aqui para todos ouvirem a gente. Não sou inimigo de ninguém que analisamos aqui. Fazemos isso porque cristãos devem questionar, não aceitar tudo. Devemos analisar tudo à luz da Bíblia. Muito obrigado por ter estado conosco hoje na Bíblia Libre.